mostrar os meus jogos. Tem muito, vários. Tem vários. Não, mas enfim, galera, vamos começar aqui no Fortnite e eu vou jogar o jogo de luta. Só que se vocês quiserem FIFA, não sei, jogo de luta. Não tem jogo de luta, mas se vocês quiserem de guerra, só coloca aqui nos corrida. Tá, agora eu vou já tô entrando ao Fortnite. Daí, ó, eu vou saber se é ótimo. Jogo de luta. Tem band-aid aqui na loja. Vou mostrar as coisas aqui na loja. Tem skin. Tem essa menina aqui, que é do 4x4. Tem o Naruto, tem o Sasuke aqui. Esse menino. Esse fortão. O Peixoto. O Peixoto. O mochila do Peixoto. Esse cara é muito fortão. Tá, o Pânico aqui. Tá, galerinha, olha, agora eu vou começar. Ai, peraí, mas olha meu passe de batalha, olha. Eu já tenho 4, 5. 5 passes. Tá, agora vai começar, galera. Vai ser bem legal. E começou. Não começou ainda, mas tá começando a entrar. Tá, começou, mas não começou na partida. Tá vendo aquele tempo ali em cima? Então, galera, olha aqui, ó. Não começou a partida, não sei. Galerinha, parece que o time deu ótimo. Se vocês quiserem, ou seja, o time gelo, é só vocês colocarem aqui nos comentários, tá? Agora eu vou cair na parte de gelo. Galerinha, agora eu tô aqui. A gente... Eu não vi. Eu sou da parte do Deus, velho. Obrigado, Deus.